Oi gente, boa tarde, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Pri e junto com o Castiel e o Robes eu tenho compartilhado com vocês um pouquinho da minha prática com as lições diárias do Um Curso em Milagres. Hoje eu recebi uma inspiração para vir aqui falar com vocês um pouquinho de um modo diferente e não só praticando a lição, mas conversar mesmo um pouquinho sobre Um Curso em Milagres, como ele chegou até na minha vida, como eu tenho praticado, as resistências que eu tenho tido para a prática, como surgiu a ideia do canal, né? Então, vamos lá, bora lá para conversar um pouquinho sobre tudo isso. Eu conheci o Curso em Milagres, tive meu primeiro contato com o curso, acho que há uns 13, 14 anos atrás. Foi num momento que eu vivia um momento dramático ali, né, naquilo que parecia ser a minha vida. Eu tomei uma decisão muito séria, terminei um relacionamento de muitos anos e eu só sabia que eu tinha que terminar, mas não sabia o que eu tinha que fazer. A partir dali eu simplesmente segui meu coração, fiz o que tinha que fazer, mas isso não significa que o caminho foi fácil, né? E então eu sofri muito, foi um período muito difícil. E um amigo muito querido na época, ele cansado de me ver chorando pra lá e pra cá e não sair daquilo ali, daquele círculo, né, daquele looping infinito de eu fiz o que tinha que fazer, mas me sinto culpada, o que eu vou fazer agora, e eu tô com medo, e eu fiz o que tinha que fazer. Ele, cansado de me ver naquele looping ali, ele me levou pra terapeuta dele, e ela utilizava o Curso em Milagres como uma ferramenta. Então foi meu primeiro contato com o curso, foi via terapia, e me ajudou muito desde lá, né? Eu acho que esse é o intuito do curso, é a forma como ele se apresenta. Geralmente acho que ele se apresenta em momentos que a gente está vivendo de drama mesmo. A maioria das pessoas que eu conheço chegaram até o curso em um momento de muita dificuldade, de muito sofrimento, no que parece ser muita dificuldade, muito sofrimento aqui no mundo, né? Porque eu acho que ele vem como uma resposta à nossa oração, né? Assim como ele apareceu para Ellen, né? Em resposta àquele pedido, Jesus, eu não sei mais o que fazer, tem que ter outro jeito. E esse é o outro jeito que chega, né? E é um caminho simples, a verdade é que o Curso em Milagres é extremamente simples, mas ao mesmo tempo tão desafiador, porque o nosso personagem, as nossas histórias, o nosso roteiro, ele é tão complicado, tão complexo, tão cheio de fases, tão cheio de minúcias, né? E é muito difícil aceitar esse caminho tão simples e tão fácil, né? E principalmente a responsabilidade que ele te traz, né? De aceitar que é você que tá fazendo aquilo ali, né? Eu acho que é o mais difícil, é se livrar do estigma de vítima do mundo, né? E então, nesse primeiro momento de lidar com tudo isso, né, eu tentei muito de um ponto de vista intelectual. Então eu tentava entender o curso, eu tentava estudar o curso, eu queria entender terminologia, eu queria entender cada frase do que estava ali, porque eu achava que se eu não entendesse cada frase eu não ia conseguir viver aquilo. Eu fazia as lições como se fossem lições de casa mesmo, tipo aquelas que a gente tem na escolinha, né? E foi assim durante muito tempo, desse ponto de vista intelectual, tentando entender, tentando viver aquilo de alguma forma, né? E eu sabia que aquele era o meu caminho, né? De todos os caminhos que eu já tinha visto, eu sempre fui muito curiosa, então eu fui em várias religiões diferentes conhecer, vi vários caminhos, várias ferramentas espirituais também, mas eu tinha certeza que aquele ali era o meu caminho, eu só não sabia o que eu tinha que fazer com ele, e hoje eu ainda não sei, mas hoje eu acho que eu já consigo me aquietar melhor e ouvir um pouquinho melhor o que tem de guiança para mim aí, mas naquela época ainda não. E isso foi se estendendo, por alguns anos eu
Eu acho que eu nem fiz as lições por muito tempo. Eu lembro que o curso ficou lá jogado na estante, tipo, sem nem abrir, sabe? Ah, será que eu não devia até dar fim nesse livro, porque tá aqui só ocupando espaço, não tô usando mais. Foi bem assim, tá? E aí depois, em 2019, teve uma outra grande virada na minha vida, outra virada dramática, que veio em forma de doença. Eu tive câncer de mama, eu tinha 32 anos mais ou menos na época, e foi um câncer de mama totalmente inesperado. Acabou se descobrindo aquele câncer nos exames de rotina, tá? Era um câncer que, em termos de mundo, estava ali no começo ainda. Então, a cirurgia foi rápida. Na época eu tinha um convênio médico muito bom. Então, a cirurgia foi muito rápida. Terminando a cirurgia, eu já fiz quimioterapia, radioterapia e fiz todo o tratamento. Ainda tô em tratamento, né, hoje, porque eu ainda tenho a fase hormonal de controle, ainda tomo tamoxifeno, mas o tratamento bravo mesmo já foi, que era a quimioterapia, a radioterapia, né. E naquele momento ali, eu vivia um momento profissional de virada, né, de carreira, porque eu tava terminando a minha segunda graduação, tava terminando o curso de Direito, era ano de OAB, ano de efetivar ou não no estágio, né, ano de TCC. Era um ano muito decisivo ali na vida da Priscila, né, e de repente vem o câncer. E eu acho que alguém que já tenha tido ou que tenha algum familiar que teve vai entender o que eu quero dizer agora, que quando você descobre um câncer, parece que sua vida gira em torno dele. Não existia mais a Priscila, existia o câncer. Então, tudo era em torno do câncer. Então, era o tratamento do câncer, o exame do câncer, a cirurgia do câncer, a quimioterapia, a radioterapia. E era uma fase muito conturbada, eu fiquei muito debilitada, então tinha muito tempo ocioso, porque eu mal levantava da cama, eu sofri muito nas quimioterapias, como todo mundo que faz esse tratamento. E nesse tempo que eu tinha todo livre, né, ali na cama e tal, eu conheci o canal da da Marcela Leão, o Escola da Liberdade. É um canal incrível, assim, se vocês não conhecem, recomendo que conheçam, porque ela tem uma didática única, ela é super engraçada, super divertida e ela traz esse conteúdo de uma forma muito gostosa de se receber, né? É um caminho muito lindo o dela e me ajudou muito naquela época. Eu até fui numa palestra presencial dela e tal, e foi muito legal. E naquela época já começou a mudar um pouquinho a minha relação com o Curso em Milagres. Ali eu já comecei a vivenciar um pouco mais e sair daquele estado de estudante, né, de querer entender intelectualmente aquilo ali e querer mais praticar e viver aquilo. Mas a vida acontecendo, câncer que foi, vida que continua, aquela correria, né, de trabalho, de casa, de socorro familiar e tudo mais. E a vida foi acontecendo e eu fui de novo deixando o curso pra lá. Larguei Jesus ali de lado e fui seguindo sozinha, né? Porque a gente é assim, a gente acha que a gente tem que fazer tudo, que a gente tem que seguir tudo, e eu fui fazendo isso. E aí quando foi em 2024, ano passado, veio uma terceira virada, né, na vida de Priscila, que foi um ano que eu tive um Covid, e no meio do ano, em agosto mais ou menos, eu tive um episódio de Covid. Durante o Covid foi tudo relativamente tranquilo, eu já estava vacinada, não foi um episódio de Covid que me levou para o hospital, nem nada. Na verdade, foi a terceira vez que eu peguei Covid. Eu peguei no começo da pandemia, fiquei internada. Tinha pego uma segunda vez que fiquei assintomática, eu só sabia que tinha pego porque o meu esposo ficou um pouquinho sintomático, então a gente fez o teste, deu positivo, não tinha acontecido nada. E aí veio a terceira vez, que foi em agosto do ano passado, que eu tive Covid, e depois do Covid, ele foi um gatilho para uma crise de uma condição que eu tenho, que chama desautonomia do sistema nervoso autônomo.
Então, basicamente, o meu corpo bugou, tá? O corpo, né, bugou. E eu fiquei de novo na cama e de novo naquele momento que tudo girava em torno dessa condição de saúde. Então, eu não conseguia... Oi? Caixel tá aqui. Então, eu não conseguia fazer nada, eu fiquei acamada mesmo, porque eu mal levantava da cama e eu tinha episódios de desmaio, episódios de passar muito mal, enfim. E até que conseguiu tratar isso, demorou muito até conseguir um médico que realmente entendesse dessa condição, que começasse um tratamento efetivo. Foi uma saga. Em um outro momento, se for pertinente, a gente conversa melhor sobre isso. Mas foi naquele momento ali que eu já angustiada, com raiva da vida, com raiva do mundo, me sentindo injustiçada. Cara, falei, não quero saber de porra de curso em milagres, coisa nenhuma, não quero saber de nada disso. Onde já se viu, como que eu ia fazer isso pra mim mesma, nunca que eu ia criar isso pra mim mesma, aquele papo todo negacionista, né? E aí, passou um tempo, eu mais uma vez voltei, fui lá, busquei o livrinho, tirei o pozinho dele, falei, desculpa, Jesus, tava puta, mas vem cá, me ajuda, pelo amor de Deus, tem que ter outro jeito, não dá pra viver mais assim. Esse caminho já veio se apresentando em várias formas e geralmente em forma de doença. Várias vezes essa lição já se repetiu e agora eu realmente quero aprendê-la. Eu não quero mais ficar revivendo essa forma de doença, né? Essa lição que fica voltando. E foi aí que eu conheci alguns canais que me ajudaram muito nesse caminho de viver o Curso em Milagres, de mudar a forma como eu olhava para um Curso em Milagres. O primeiro deles foi o Frequência do Amor, a comunidade Frequência do Amor. Não sei se vocês conhecem, é a Paulinha que conduz e é um trabalho muito lindo, é uma comunidade muito linda e eles realmente vivem aquilo ali e foi o meu primeiro contato, assim, de vivência mesmo de um Curso em Milagres, de olhar para o Curso em Milagres de uma outra forma, como um caminho, sabe? Não como um curso só, um curso como a gente está acostumado a conhecer no mundo. E depois desse contato com a Frequência do Amor, eu também conheci o projeto da Paty do Lu, o Olhos do Amor, que é um projeto também muito lindo, e conheci também o projeto do Aprendiz Feliz da Pri Hold, que também é uma irmã muito linda de caminhada aí. E esses 3 canais, essas 3 comunidades, elas me ajudaram muito a mudar a minha forma de entender o Curso em Milagres. Foi ali que eu entendi que eu não precisava aprender aquilo ali intelectualmente, que eu precisava sentir aquilo ali, que eu precisava viver aquilo ali, que Jesus ia falar comigo, que Ele ia me mostrar o caminho, desde que eu quisesse, desde que eu parasse para ouvir. E foi aí que eu comecei a ter uma vivência mais prática do curso mesmo, durante esse período que seria um período de recuperação da doença, né? Na verdade não é uma doença, é uma condição, né, do corpo. Então, no período de recuperação dessa crise que eu tive dessa condição aí, eu também tinha muito tempo livre, porque eu não conseguia fazer nada, mal conseguia levantar a cabeça da cama às vezes, e em um determinado momento a forma de melhorar era fazer exercício. Então eu tinha que andar na esteira, tinha que fazer bicicleta na academia, e eu ia pra lá todo dia e ficava horas lá, porque eu começava a fazer um pouquinho, passava mal, sentava, tomava água, descansava, voltava e ia fazendo esse processo de vai e volta para conseguir melhorar e sair da cama. E nesses momentos eu ficava ouvindo o podcast da Frequência do Amor, do Conversando com Deus, que é um encontro que eles têm semanal. Atualmente eles acho que tá de segunda ainda, e tem disponível no podcast no Spotify gratuitamente. Você consegue ouvir, você também pode participar da comunidade deles e assistir ao vivo, né? E então eu ficava ouvindo
o conversando com Deus todo dia, durante essas práticas. E foi ali que eu comecei a viver, sabe, aquilo. E tive algumas experiências místicas, algumas experiências muito lindas, mas também tem a prática do dia a dia, né, que é, a gente vai fazendo uma confusão até a gente conseguir entender o que Jesus está querendo dizer. Então, a gente tem aquela fase do achar que a gente não pode mais cair nas artimanhas do ego, né, que eu acho que é uma fase que todo mundo passa, de se sentir culpado. Não, como assim eu, estudante do curso Milagres, como assim eu caí nisso aqui? Não, isso tá errado. Mas, gente, enquanto a gente estiver aqui, enquanto a gente abrir esses olhinhos aqui e ver esse mundinho aqui, significa que a gente ainda não aceitou que a gente é o Filho de Deus. Significa que a gente tá no processo, mas a gente ainda não aceitou. Então a gente vai cair nas artimanhas do ego o tempo todo. Só que é muito difícil aceitar isso, porque você fala, não, eu aceitei a verdade, eu aceitei Jesus, eu aceitei o que o Curso de Milagres está me mostrando. Então não é mais pra eu cair. Não, gente, você vai cair, você vai fazer birra, você vai fazer manha, você vai querer estar certo em tudo, e você não vai querer ser contrariado. E a diferença é que com o tempo e com a prática, você sai disso mais rápido. Muitas vezes eu tô vendo o que eu tô vendo meu personagem, eu tô vendo a Priscila ali brigando, sabe? Caindo ali na artimanha do ego, eu tô vendo. Eu ainda não tenho a aceitação para sair daquilo, mas eu tô vendo aquilo e entregando aquilo. Então eu acho que com o tempo, o caminho que o curso vai trazendo pra gente é esse caminho de facilitar que a gente consiga, né, ver mais rápido que a gente tá caindo nas artimanhas do ego e sair mais rápido daquilo ali, né? A gente começa a pesar mais, né, a paz da nossa vida. Então a gente começa a pensar mais se a gente realmente quer continuar entregando ali pro ego ou se a gente quer a paz de Deus. O que é mais importante pra gente? É mais importante estar certo, não ser contrariado, é mais importante a paz, o amor de Deus, viver isso, né? E então acho que esse é um ponto de virada, assim, né, na vida da gente, no que parece ser a vida da gente aqui nesse mundo. E essa vivência, né, do um curso em milagres, de aceitar aquilo como uma vivência, é muito desafiador, porque eu já me peguei, por exemplo, muito brava com o Espírito Santo e questionando, cara, mas como assim? Você tá falando que eu tenho que viver em paz, que eu tenho que aceitar que isso daqui, nada disso aqui existe de verdade, só que fulano vive de um curso em milagres, e eu não, eu tenho que trabalhar no que parece ser o trabalho do mundo, eu tenho que exercer uma profissão das formas como o mundo coloca, e aí vem aquela fase de você se colocar como vítima mesmo, né, de não, coitado de mim, como assim? Pra fulano é muito mais fácil, é muito fácil, né, viver o curso em milagres como você vive só com um livro ali. Agora, vai para a vida real, vai trabalhar, vai para o mundo ali, você vai conseguir viver? E aí você se coloca, né, nessa posição, mas óbvio que quando você se aquieta e você deixa a guiança vir, tudo isso vai clareando e você vai entendendo que não tem ordem de dificuldades em milagres e não tem ordem de dificuldades em ilusões. Então não importa se eu tô aqui com um grupo sustentando, estudando um curso em milagres, ou se eu tô no que seria o meu trabalho ou atendendo um cliente, né? É a mesma coisa. São ilusões da mesma forma, assim como o próprio um curso em milagres já deixa claro que ele também é uma ilusão, que ele só é uma ferramenta para ajudar a gente a se lembrar de quem a gente é verdadeiramente, de quem é o Filho de Deus verdadeiramente, né? Então tem esse momento de desafio, né? De se comparar
né? Eu acho que é isso, acho que é uma comparação, a gente fica se comparando, então a gente fica comparando o caminho de fulano, o caminho de ciclano, o nosso caminho, para ver qual é mais fácil, qual é mais difícil, qual que vai chegar primeiro, quando a gente é um só e o que cada parte está fazendo é em benefício do todo, é em benefício do Filho de Deus, que é um só, né? É em benefício da filiação. E então eu acho que a gente tem muitos períodos de inquietação mesmo, né? Para entender tudo isso, para aceitar tudo isso, né? Tem um momento em que você não sabe se você está ouvindo a guiança ou não, porque vem aquela guiança de uma forma muito clara, muito vívida, mas no momento seguinte você cai na artimanha do ego e aí você já começa a questionar tudo aquilo, né? Querer entender tudo aquilo, a achar que aquilo tudo é loucura. Isso aconteceu muito comigo no começo do canal, né? Quando eu criei a página que chamava Gatos e Milagres no começo, e eu recebi uma guiança muito clara que era para fazer aquilo, que era para criar essa página. E o nome veio também, primeiro veio um outro nome que eu não lembro mais qual era, e depois veio de forma muito clara Gatos e Milagres. E eu demorei um pouquinho, eu tive um pouco de resistência para criar a página, porque eu não tinha um perfil na rede social. Eu até tinha um perfil, mas era um perfil que eu não postava nada, que eu usava só para seguir alguns professores, né? Alguns cursos, algumas lojas de roupa, algumas coisas nesse sentido, sabe? Não que eu postasse alguma coisa. E aí eu comecei a compartilhar as lições, como eu tinha recebido a guiança, e no começo eu até achei que a página ia por um caminho, e depois as coisas foram mudando, e aí depois eu recebi essa guiança que era pra vir até aqui, fazer um vídeo e começar a compartilhar um outro tipo de experiência, um outro tipo de conteúdo, e aí a resistência foi maior ainda, porque eu não queria gravar um vídeo. Eu julguei muito essa ideia, eu resisti muito a essa ideia, porque eu achava que eu não estava preparada para gravar um vídeo, que eu não tenho conhecimento suficiente para gravar um vídeo, que eu teria que ter lido mais o Curso em Milagres, que eu teria que ter estudado mais o Curso em Milagres, e que isso era uma loucura. Mas eu senti ao mesmo tempo no meu coração que era para eu fazer isso, que era isso que o Espírito Santo estava me guiando a fazer. E parece que quando você vai contra essa aliança, contra a tua função, quanto que é o teu papel, parece que você fica mais inquieto ainda, né? Pelo menos eu sinto isso. Parece que quando eu tenho uma inspiração que é para eu fazer algo e eu não faço, parece que eu fico inquieta, sabe? Parece que tá tudo errado. E isso continua vindo e vindo. E foi o que aconteceu com essa questão do vídeo. Continuou vindo, até que eu vim aqui, liguei a câmera e falei, não, esse vídeo vai acontecer porque é o que é pra acontecer. Não vem de mim isso, né? Jesus quer falar alguma coisa, eu não sei o que ele quer falar, mas eu sei que ele quer falar alguma coisa através de mim. E aí vem o ponto que eu acho que também é outro ponto que pega demais a gente, né? Que é o ponto da arrogância. Não, peraí, como assim Jesus vai falar através de mim? Através de você? Essa pessoa? Não, Jesus nunca falaria através de você. Você tá sendo arrogante demais, né? E aí onde você esquece que você é o Filho de Deus, né? Quer dizer, a gente se esqueceu e a gente tá tentando lembrar, né, que a gente é o Filho de Deus, mas a gente se coloca numa posição como se a gente não fosse capaz, né, como se a gente não tivesse a altura da tarefa, a altura de Jesus, a altura do Espírito Santo. E a verdade é que Jesus, o Espírito Santo, aí depende como você prefere chamar, né? Mas a verdade é que o Espírito Santo tá ali o tempo inteiro, ele tá te falando o tempo inteiro o que é pra você fazer, né? É que você não tá sintonizado na rádio dele, você tá sintonizado com o ego. E eu me pego muito nisso, demais, assim. Eu vejo que às vezes eu tô fazendo alguma coisa, o que parece ser alguma coisa na forma,
né, ao trabalho, ou até mesmo alguma coisa aqui em casa, ou comprando alguma coisa na rua. E eu esqueço, eu simplesmente esqueço de pedir para Jesus me mostrar o caminho, para Ele me mostrar o que é para fazer. E em outros momentos, quando eu tô presente, quando eu tô realmente presente, quando eu tô realmente inspirada, tudo sai de uma forma muito leve, muito fácil, muito tranquila. E às vezes quando eu olho e falo, nossa, eu fiz isso? Caraca, eu já fiz isso? Sabe? Porque não fui eu que fiz, né? Foi feito através de mim. E é estranho a gente aceitar isso, né? Essa ideia de que a forma, de que tudo isso aqui não é verdadeiro e que o fim não é isso aqui, o fim não é viver uma boa vida aqui, né? Porque a gente tem pelo menos eu vejo isso muito na minha prática, aquela ilusão de que porque eu tô estudando um curso em milagres, tudo vai se mostrar mais fácil aqui, eu vou saber o que eu tenho que fazer e não, né? O plano de Deus, ele é muito grande e a gente ainda não se lembra de quem a gente é. Então, a gente não vai conseguir entender, né, o porquê que aquilo aconteceu daquele jeito, na forma, naquele momento, né? É que são tantos caminhos, são tantas partes nossas que aparentemente estão divididas e eu vejo que existe um plano para que cada parte dessa se lembre de quem é, né? E às vezes aquele ato de você sair daqui e vir para cá, ou sair daqui e vir para cá, não tem nada a ver com você. Tem a ver com o teu irmão, tem a ver com o plano de Deus para ele e para você, mas o plano no todo, e não só o plano da sua parte, né? E agora nesse momento eu tenho vivido essa confusão, né, entre achar que eu não posso cair nas artimanhas do ego, entre achar que eu não tô ouvindo e que eu preciso ouvir, entre querer ouvir e querer fazer, e querer acontecer, e não querer fazer, e não querer acontecer. Aquela coisa, Jesus, eu confio em você, mas você tem que fazer desse jeito aqui, porque esse aqui que é o jeito certo. Então você confia ou você não confia? Porque se você não quer que Jesus faça do jeito dele, você não tá confiando, né? E então eu tenho vivido esse momento de extrema confusão e bagunça, mas ao mesmo tempo eu tenho muita confiança, sabe? Eu sei que aqui dentro que as coisas estão acontecendo e que tem mudança rolando profundamente num ponto onde o personagem aqui não vai conseguir chegar, não vai conseguir entender, mas o Filho de Deus sim. O Filho de Deus sabe o que está acontecendo. Aquela partezinha do Filho de Deus que se lembra quem é, ela sabe o que está acontecendo. E se a gente tiver paciência com o processo, se a gente tiver paciência com o nosso processo, a gente também vai saber, e em algum momento a gente vai voltar para casa junto, vai se lembrar de quem é, e isso aqui vai ser só uma poeirinha, né? Do que parece ter sido um tempo, do que parecem ter sido anos, do que parece ter sido décadas. E então é isso. Eu acho que o que eu queria compartilhar com vocês hoje era isso, era um pouquinho da minha história, um pouquinho dessa confusão que tá aqui dentro ainda. Eu sinto que esse vídeo não tem um final aqui, um final amarrado, porque eu acho que essa conversa ainda vai ter que acontecer várias vezes para que você, para que juntos nós consigamos receber o que tem que ser recebido, compartilhar o que tem que ser compartilhado, entender o que tem que ser entendido e fazer o que tem que ser feito. Então eu queria agradecer se você ficou até aqui comigo nesses quase 30 minutos de vídeo e eu espero que eu tenha conseguido ser a ferramenta para que o Espírito Santo chegue até mim e até você. Então é isso. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Beijo.